Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Lorena, médica. Atualmente eu cuido da saúde das minhas pacientes pela visão da medicina funcional integrativa e metabolômica. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o vídeo que o Cariani fez com o humorista Matheus Ceará. O Matheus ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar e, como muitos sabem, muitas vezes na bipolaridade ela costuma vir associada a episódios de compulsão alimentar, ansiedade, impulsividade, o que pode estar associado ao ganho de peso. Você era um obeso. Já voltando a engordar, porque eu já era gordão da bariátrica, emagreci depois da bariátrica e voltei a engordar depois da bariátrica. Vou hackear essa bariátrica, vou acabar engordando fazendo cirurgia bariátrica. Sabe o quê? Falou de ticacati que eu lembrei. Parei de tomar meus remédios de ansiedade, cara. Até isso. O único que eu tomo hoje é o regulador de humor por causa da bipolaridade, que eu sou bipolar, né? Mas de ansiedade, depressão, eu tomava 4 remédios diferentes, cara. 4 remédios diferentes para controlar o estado de humor. Então, pessoal, nessa parte, o Matheus ele fala que ele engordou muito, que ele fez a cirurgia bariátrica, ele perdeu 26 quilos, mas depois ele engordou os mesmos 26 quilos novamente. E ele comenta que a sua saúde piorou. E ele citou que ele tinha o diagnóstico de fazer parte do espectro bipolar. Ela pode vir acompanhada de episódios de compulsão alimentar, ansiedade, impulsividade, o que pode estar associado ao ganho de peso. Ele chegou a fazer uma cirurgia bariátrica, ele perdeu 26 quilos, mas depois recuperou todo o peso novamente. E isso nos mostra que a cirurgia bariátrica é um ótimo tratamento para a obesidade, mas quando não vem acompanhada de uma mudança do estilo de vida e de mentalidade, muitas vezes pode haver o reganho de peso, como a gente observa muito hoje nos pacientes. Então, quando nós recebemos o diagnóstico da bipolaridade, e eu me incluo nisso, porque eu mesma ganhei 10 quilos depois do meu diagnóstico. Muitas vezes a gente vive não só os sintomas emocionais, mas também outras comorbidades como síndrome metabólica, alterações mitocondriais que estão associadas à bipolaridade. Além disso, pessoal, algumas medicações elas podem piorar ainda mais o nosso metabolismo, favorecendo o nosso ganho de peso. E aí muitas vezes é que as pessoas acabam pensando que é falta de força de vontade, que a pessoa não quer emagrecer, mas não é isso. Quando existe um desequilíbrio nas vias de energia, que muitas vezes está associada à bipolaridade, nós conseguimos fazer essa avaliação através dos exames de metabolômica, o nosso metabolismo literalmente ele fica travado. É como se a gente tentasse colocar diesel em um carro que foi feito para funcionar com gasolina, ou seja, o motor ele não rende. E o que acontece? Muitas vezes nós ficamos com peso estagnado, temos piora do nosso quadro metabólico, que vai influenciar diretamente na nossa saúde mental, levando a uma maior instabilidade do humor e dificuldade na melhora dos sintomas. E aí muitas vezes a resposta são aumentar as medicações e quanto maior as doses das medicações que são para nos ajudar a nos estabilizar, elas também vão trazer efeitos colaterais e consequentemente piora dos nossos sintomas. Então é um efeito bidirecional. Nós tratamos da bipolaridade para melhorar nossa saúde mental, mas as medicações que nós usamos na bipolaridade muitas vezes podem trazer alterações metabólicas e essas alterações metabólicas pioram a nossa saúde mental. Então é necessário haver um equilíbrio em meio a esses dois fatores. Mas os outros, tipo ansiedade, depressão, regulou tudo com sono, alimentação. Eu acredito que 2 coisas principais que eu zerei, né, bico seco de álcool e açúcar, assim. Tem vezes que eu dou uns start de 60 dias sem comer açúcar, assim. Então o açúcar, ele irrita muito, inflama muito também, né? O glúten também, né? Ó, percentual de gordura mais baixo, nível de atividade e disposição altíssima e o mais importante, eu acho que é o mais incrível, ele conseguiu vencer um quadro de depressão e ansiedade através da atividade física e de uma recomposição corporal. É o corpo liberando dopamina através da atividade física e essa dopamina e a regulação dessa noradrenalina, esse estado de euforia sendo regulado através da atividade física, tirando dele 4 medicamentos que controlavam a sua depressão e sua ansiedade. Nada. Tirou tudo isso. Tirou. Tô com um regulador de humor que eu não vou lembrar o nome agora, que passou essa semana até, por conta de, tipo assim, de garantir que a bipolaridade, ela não volte. Nessa segunda parte, o Matheus fala que ele usava 4 remédios, mas que agora ele tinha conseguido tirar os remédios da ansiedade, da depressão, ou seja, depois da mudança do estilo de vida, da perda de peso, ele conseguiu manter apenas o estabilizador de humor.
A estabilidade, ela não depende apenas de medicação. Ela depende também de fatores como o sono de qualidade, uma alimentação equilibrada, um peso corporal adequado, sem maiores fatores metabólicos interferindo na estabilidade. A obesidade, ela é um dos fatores que mais dificulta a estabilidade no paciente bipolar. E esse é o resultado que nós vemos na prática. Uma pessoa que usava 4 medicamentos conseguiu reduzir para apenas o seu estabilizador de humor, para prevenir, piora no quadro da bipolaridade. E aqui, pessoal, eu falo com propriedade para vocês. Eu também uso o meu estabilizador de humor, que é o lítio, mas o que faz toda a diferença em todo o meu tratamento de estabilidade é um conjunto. O meu estilo de vida, a minha suplementação, a minha rotina de sono e a minha alimentação. Se eu não cuidasse desses pilares, provavelmente hoje eu precisaria de doses bem mais altas do lítio e ainda teria que associar a outros medicamentos para encontrar estabilidade. Nessa outra parte, o Matheus ele comenta que ele melhorou muito quando ele regulou o sono, ajustou a alimentação, reduziu os picos de açúcar, tirou o glúten, ele cortou o álcool. E hoje a ciência ela já reconhece que a depressão, assim como bipolaridade, ansiedade, autismo, TDAH, são doenças que existem uma influência do nosso metabolismo. Existe um componente metabólico inflamatório que vai influenciar diretamente na estabilização do paciente. E o que influencia diretamente esse componente? O nosso estilo de vida. E aqui, pessoal, vão entrar 5 pilares fundamentais que a gente não pode esquecer. Primeiro, a alimentação. O que nós colocamos no prato pode ser o nosso remédio ou o nosso veneno. E muitas vezes, pessoal, os sintomas de ansiedade que nós temos, eles podem estar associados à nossa alimentação. Uma dieta que é rica em açúcar, ela provoca picos de glicose no sangue e esses picos, eles alteram diretamente o nosso humor. Muitas vezes, depois de um pico de glicose, vem a queda, que se chama de hipoglicemia reativa. E aí nós sentimos uma maior agitação, irritabilidade, ansiedade. E isso é um reflexo do que nós comemos. Se você come muito doce, você gera um pico e depois o corpo, esse açúcar, ele vai despencar. E essa montanha-russa metabólica, ela influencia diretamente em como nós nos sentimos e como nós iremos reagir. Segundo, a atividade física. O exercício não é só para emagrecer. Ele reduz a inflamação, ele aumenta a produção dos nossos neurotransmissores. Além disso, ele melhora o nosso humor através da produção de substâncias como a erisina e também o BDNF. Terceiro, o manejo do estresse. Viver em alerta, em constante, intoxica o nosso corpo com cortisol e adrenalina. E isso pode acabar piorando os sintomas da ansiedade e da depressão. Quarto, o sono. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade. É no sono que o nosso cérebro se regenera, que organizamos as nossas memórias, nós regulamos os nossos hormônios. Um dos fatores que mais ajudou ele foi aprender a regular o sono. Quinto, as conexões sociais. Ter pessoas com que a gente pode contar, se sentir parte de uma comunidade, estar com pessoas que participam dessa mesma rotina, ter amigos que forneçam um ambiente saudável, com os mesmos princípios, com essa nova mudança de estilo de vida. Isso fortalece a nossa saúde mental, assim como muitos outros fatores. E aqui também entra um ponto muito importante, o álcool. O Matheus ele contou que ele reduziu o açúcar, ele tirou o glúten, ele ajustou a alimentação, ele melhorou o sono e ele cortou o álcool também. Isso faz toda a diferença. Quem tem bipolaridade sabe que o álcool ele é um gatilho para desestabilizar o humor. Muita gente me pergunta, existe uma dose segura para o álcool? E, infelizmente, a gente não tem como responder. Isso depende de como o seu corpo metaboliza. E nós sabemos hoje que o cérebro bipolar ele é mais suscetível e menos resiliente a situações estressoras. E o álcool ele é um gatilho estressor. O sono ruim é outro gatilho. O excesso do açúcar é outro gatilho. Ou seja, uma pessoa com bipolaridade ela pode até não sentir os mesmos efeitos, mas quem tem o transtorno, o impacto é muito maior. E isso se chama, pessoal, individualidade metabólica. Cada corpo responde de uma forma, mas no paciente com bipolaridade, essa vulnerabilidade ela é ainda maior e ela precisa ser respeitada. Como você conseguiu isso? Quais foram os principais desafios? O início foi o seguinte, a gente tem que entender que isso aqui não é um desafio. Eu acho que esse foi o mindset que veio pra gente. Isso aqui não é um desafio, isso aqui vai ser o nosso estilo de vida. A gente vai ter que viver isso aqui.
Isso aqui vai ter que fazer parte da nossa vida, porque eu quero mudar a minha vida. Eu quero pegar a Ivy no colo, eu quero andar com ela, eu quero brincar, eu quero ter energia, eu quero ter outro filho. Então passou a ser o nosso mindset, cara, passou a ser a nossa vida. Então, nessa parte, o Matheus ele fala que não era só um desafio, era um estilo de vida. Ele queria pegar a filha dele no colo, brincar, queria ter energia, pensava em ter outro filho. Então esse é o ponto, não é apenas uma dieta de final de ano, é um propósito de vida. Estética, claro que importa, mas o que sustenta é ter um porquê maior. Energia para a família, projetos, trabalho, maternidade, paternidade. A bipolaridade, muitas vezes, ela rouba a nossa energia, os nossos sonhos. Mas quando o nosso estilo de vida ele consegue mudar, nós percebemos que nem tudo foi perdido. Lógico que vão existir ajustes, mudanças, mas ainda é possível reconstruir e resgatar aquilo que parecia estar fora do nosso alcance. Ele ainda disse que essa era a nova vida dele e da esposa dele. No começo é difícil, doeu, cansou, mas o que mantinha ele era saber os benefícios. E o principal, não era para onde ele ia, mas para onde ele sabia que ele não queria mais voltar. A bipolaridade, ela nos traz situações muito desafiadoras e muitas vezes insônia, ansiedade, depressão, ganho de peso. E quando a gente consegue melhorar, eu posso falar isso para vocês, a gente não quer voltar mais para onde a gente estava, porque a gente sabe o quanto dói estar daquele outro lado. Então, eu queria hoje trazer para vocês que o nosso cérebro, ele é plástico. Ou seja, as repetições que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia, elas constroem circuitos novos e o nosso cérebro ele acaba automatizando para poupar energia. Por isso que quando nós incluímos rotinas e hábitos arrastadores, que são hábitos que podem facilitar as nossas mudanças, no caso dele foi treinar pela manhã, mas existem outros hábitos facilitadores que nós podemos fazer também, é importante porque as dificuldades elas virão, mas os benefícios, quando eles aparecem, eles superam o esforço inicial que nós tivemos. E quando ele disse, não é mais para onde eu vou, é para onde eu não quero mais voltar, eu identifiquei muito. Eu já vivi ansiedades incontroláveis, noites sem dormir, ganho de peso e eu sei exatamente para onde eu não quero mais voltar. E para eu não voltar para esse lugar, eu preciso continuar mudando o meu estilo de vida. Senão não é sustentável. O processo ele é difícil, mas a constância é o que realmente vai fazer toda a diferença no final. E é interessante que nessa parte o Matheus ele fala que ele só conseguiu realizar essa mudança do estilo de vida quando ele entendeu que não era apenas uma dieta, que não era algo da moda, era um projeto verão, mas que esse ia ser o novo estilo de vida dele e da esposa dele. Então você ter alguém ao lado, caminhando com os mesmos objetivos, se torna muito mais fácil. Mas se você também não tem, também não pode ser um fator limitante, né? Muitas vezes o primeiro passo pode ser dado por você. E no caso dele, é ter essa mudança de mentalidade, de entender que não era algo passageiro, não era só por uma perda de peso, mas para ganhar saúde, com um propósito muito maior além da estética. Nós sabemos que a estética é importante, mas quando nós colocamos um propósito associado à parte da estética, isso se torna muito mais forte. Consequentemente, nós conseguimos manter e ter uma maior adesão. Como é que isso saiu de uma dificuldade que no começo deve ter sido difícil? Que tudo é dolorido, dói, cansa, é difícil. Qual foi o momento que isso deixou de ser difícil e começou a fazer parte da sua vida que hoje você faz com tanta facilidade, com tanta disposição e com tanta alegria? Saber o benefício que aquilo está me trazendo. Eu acredito que o principal é isso. É saber como eu estava e não é nem para onde eu vou, é para onde eu não quero mais voltar. É um processo difícil. A pessoa fala, toma um golinho só hoje. Não, meu amigo, não tem mais só hoje para mim. Não tem mais só hoje para mim. E se só hoje eu tomar uma cachaçada aqui que há tempos eu não tomo, e só hoje brigar com a Bianca de novo? E se só hoje eu chegar em casa à noite e ficar doidão lá? Nessa outra parte, o Matheus ele fala, só um golinho hoje, não tem mais só hoje para mim. No transtorno bipolar, pessoal, só um gole raramente é só um gole. Um gole vira uma garrafa, um dia vira uma semana e um hábito ele acaba se tornando uma prisão. O álcool ele traz consequências. Brigas em família, conflitos no trabalho, piora do humor, recaídas. Mudar de vida com o álcool não é impossível, mas é muito mais difícil. E sempre haverá algo puxando você para trás, nos afastando do objetivo principal.
Esses 60 primeiros dias moldou a pessoa que eu sou hoje. O ser humano é adaptativo. E essa adaptação, ela vem do momento que você está. O seu corpo, o seu cérebro quer você como você está hoje. Você está fazendo atividade física, você está sem gordura, você tem massa muscular, sua taxa de metabolismo basal está acelerada, ele quer você assim. Porque nesse estado você está vivo. Nessa outra parte, o Cariani, ele falou sobre a intensidade do Matheus, né? E o Matheus, ele disse que intensidade era um bom adjetivo para ele, que ele não sabia ser meio termo, né? E que ele não gostava de quem ele era quando ele excedia, principalmente quando ele bebia. Então, pessoal, na bipolaridade, a intensidade, ela é uma marca forte. E essa intensidade, muitas vezes, ela pode ser um risco, mas também ela pode ser usada ao nosso favor. Muitos de nós temos o que nós chamamos de hiperfoco. Quando nós encontramos algo que realmente nós gostamos, que nos motiva, nós mergulhamos de cabeça. E é por isso que muitas pessoas com polaridade, elas conseguem se destacar profissionalmente ou até mesmo em áreas em que despertam uma paixão, porque a intensidade delas se transforma em energia de realização. Então é algo que nos motiva muito a gente poder continuar. E aqui está o segredo. A mesma intensidade que muitas vezes pode nos levar para hábitos prejudiciais, também pode nos direcionar para hábitos muito bons. O importante é saber qual é o caminho que nós queremos traçar e aonde nós queremos chegar. E agora, chegando mais para a parte do final do vídeo, o Matheus, ele fala que os 60 primeiros dias moldaram quem ele era, né? Ou seja, o ser humano que ele estava se tornando. E aqui, pessoal, o ser humano, ele é adaptativo. Mudar dói, cansa, mas nada dói mais do que ficar do mesmo jeito que a gente já muitas vezes se encontra hoje. Então, no caso do Matheus, ele precisou de 60 dias para começar a moldar essa nova vida dele. E isso nos mostra que o ser humano, ele é adaptativo. Todos nós somos adaptativos. O nosso cérebro, ele é capaz de se reorganizar, de aprender coisas novas e criar novos padrões. Mas aqui não é sobre talento, não é sobre ter força de vontade isolada. O que faz a maior diferença para essa mudança do estilo de vida e para as melhorias que nós queremos, principalmente dentro da bipolaridade, é a constância. Porque aquilo que nós repetimos com constância, o nosso cérebro, ele vai entender que é o nosso novo normal. E é exatamente isso que ele vai querer reproduzir outras vezes. Hoje, a maneira como você se encontra, se você está acima do peso, se você está bebendo, se você está sem dormir direito, se você tem uma alimentação desregulada, é assim que o seu cérebro, ele vai querer que você continue. Se você vive num estado de ansiedade, de alerta, o seu cérebro, ele não sabe diferenciar as alterações que nós temos de neurotransmissores por um estresse ou por uma situação de risco de vida. Ele interpreta tudo como igual. Ou seja, se nós ficamos muito tempo no celular, se nós ficamos sendo expostos a fatores e gatilhos estressores, para o nosso cérebro é a mesma coisa como se nós estivéssemos numa selva cercado de leões. O nosso cérebro, ele não sabe ver essa diferença. Então, quanto mais nós conseguimos controlar esses gatilhos, mais nós conseguimos ter uma melhora do nosso estado de saúde. E eu posso afirmar para vocês, quando nós experimentamos a mudança na energia, na disposição, você descobre para onde você não quer mais voltar, como foi o caso do Matheus. E essa consciência é a chave que mantém a nossa constância para as nossas próximas decisões. Porque no fim das contas, pessoal, o caminho para a nossa melhora é sempre uma escolha nossa. Somos nós contra nós mesmos. E cada decisão de hoje vai construir a vida que nós queremos viver amanhã. Porém, aquele Matheus Ceará, obeso, com 40% de BF, com metabolismo baixo, ele também quer assim, porque você está vivo. E aí, mudar o corpo requer uma dificuldade muito grande, porque você tem que ganhar condicionamento físico, e você não tem. Eu vou andar numa esteira, cansa. Nossa. Vou empurrar um peso, dói. Eu Só que fazia, hoje, eu nada fazia mais sem te dói, peso, velho. Nada. Nada mais te dói. Então, pessoal, é muito difícil dar o primeiro passo. Eu digo que muitas vezes nós temos uma resistência interna que nos impede de fazer essa mudança. Mas hoje eu quero encorajar vocês. O Matheus, ele decidiu dar o primeiro passo e ele colheu muitos frutos, muitos benefícios e ele viu a pessoa que ele poderia ser. E hoje, se você não se sente bem da maneira como você está hoje, da maneira com a vida que você tem levado, com os seus hábitos, não deixe de tentar melhorar. Eu sempre digo que
A nossa maior dificuldade é esse início. Depois que a gente colhe os benefícios, que a gente vê que a gente pode ter uma vida mais plena e uma vida com propósito, tudo começa a se encaixar. Então, não deixe de dar esse primeiro passo. Essa foi a análise do vídeo. Esse foi um vídeo muito encorajador. Eu acho que reflete claramente quando uma pessoa decide realmente dar esse primeiro passo para a mudança do estilo de vida e que não é fácil. Existem as dificuldades pelo caminho, mas que com uma constância, persistência, tendo um ambiente adequado, muitas vezes a gente acaba se afastando de pessoas que às vezes não têm o mesmo propósito mais que a gente quer se livrar de antigos hábitos, ter alguém do lado com a gente, tentando fazer essas mudanças, auxilia muito, né? Facilita o processo. Então, que a gente possa estar caminhando e facilitando esses processos de mudança, seja envolvendo alimentação, prática de atividade física, manejo de estresse, o início de uma mudança do estilo de vida que às vezes para você agora parece algo impossível, ele pode ser feito com pequenos passos. Não queira mudar tudo de uma vez. Comece mudando por coisas pequenas. Essas pequenas mudanças se tornarão grandiosas diante dos benefícios que você vai colher. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais sobre o estilo de vida, sobre como as nossas mudanças que a gente faz no estilo de vida trazem alterações metabólicas que vão repercutir diretamente na nossa saúde mental, muitas vezes não apenas sobrevivendo, mas aprendendo a viver de verdade. Até os próximos vídeos, pessoal.